Olá, pessoal. Aqui estamos nós para mais um Café e Barba. Estamos juntos aqui, eu e o Alan Cioli, que já vai falar com vocês. Estamos novamente aqui diretamente do Café com Aslan, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, próximo à Praça da Cruz Vermelha, na rua Ubaldino do Amaral, número 80. O melhor café do Rio de Janeiro. Melhor espaço, melhor ambiente. Você pode vir para cá, venha com sua família, que você vai gostar muito. Aliás, tem um salão aqui que você pode trazer até a sua juventude. Cabem aí talvez umas 60 pessoas. Pode trazer, faça uma vinda programada aqui com o pessoal da sua igreja, todo mundo vai gostar. E eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial. Fica ali no bairro de São Cristóvão, por isso esse nome. Na rua Euclides da Cunha 210, o nosso culto de domingo é às 17 horas. Mas você pode chegar um pouquinho mais cedo, às 16, e se encontrar conosco para a nossa escola bíblica. Então, 16 escola bíblica, 17 o culto. E o Alan está aqui comigo. Pois é, nosso 7º episódio. E para quem será que alguém ainda não me conhece? 7 episódios, mas vale a pena sempre lembrar, né? Plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, lá em Nova Iguaçu. Travessa Professor Vitorino Cardoso de Matos, 168. Faça uma visita se estiver lá pela área. Que horas? Região. 9 horas da manhã, com o café da manhã, e 10 horas o culto, e 18 horas. Legal, muito bom. É. E, Alan, a gente já pode começar a dizer para o pessoal que, aliás, eu acho que a gente já falou sobre isso, a gente não vai ter aqui nenhum esquema financeiro, né? A gente não vai vender nada, não Pirâmide. vai alugar pirâmide, não vai ter assinante privilegiado. A gente não quer falar mal de quem faz isso, mas a gente resolveu não fazer. E é claro que a gente tem um monte de custos e a gente está bolando, viu, gente? A gente está pensando e a gente vai precisar, sim, da ajuda de pessoas, mas a gente vai fazer isso de modo, assim, muito comedido. E na hora certa vocês vão ficar sabendo, quem sabe alguns de vocês querem nos ajudar para a gente poder custear tudo isso aqui e até ampliar, né, a nossa presença aqui, tá bom? Mas vamos entrar no nosso assunto de hoje, Alan. A gente vai conversar sobre beleza, arte, cultura e dois verbinhos, né? Apreciar e criar. Né? O que significa isso numa perspectiva cristã? Como é que a gente vai começar isso, Alan, essa conversa? Tentando achar alguma coisa bela. Por que falar de beleza hoje? Talvez as pessoas possam se perguntar, né? Por que a gente levantou esse assunto? E aí? Porque a feiura está muito, muito grande, né? A gente olha para os lados e só vê coisa feia. Pois é. Perda de senso, né? De beleza, de estética. E aí a questão é, será que isso é o é o início de um problema ou é um resultado? Eu acho, embora possa ter as duas coisas, eu acho que é o resultado. O que você acha? Eu acho que eu também penso dessa forma, que é o resultado de algumas coisas anteriores, não é? E que vão se tornando visíveis, se tornando conhecidas esteticamente. Né? A gente olha isso, por exemplo, se a gente olhar para trás, quanto mais humanista, materialista for a percepção do ser humano, menos beleza ele vai buscar, porque ele vai ser muito utilitarista. Né? A gente não vai falar agora, bom, imagino que não, a gente não vai falar agora sobre, por exemplo, a mudança que a gente percebe até na construção dos templos cristãos. Né? Até algum tempo atrás, por mais simples que fosse o lugar, fazia aquela igrejinha com cara de igrejinha, tentava dar um significado visual também, porque quando a gente fala de beleza, arte, cultura, na verdade, lá atrás a gente está falando de estética, né? Uma estética de aprofundamento na sua percepção. E, de repente, a gente foi mudando hoje. Você chega lá num lugar, os irmãos tudo felizes lá juntando dinheiro, porque compraram um terreno, agora vão construir uma igreja. Aí lá no saguão da igreja tem o croquis do que vai ser construído, é um caixote. Sim. As pessoas constroem uma caixa, né, parece uma caixa de sapato com meia dúzia de janela.
Aí lá dentro, sim, gasta muito dinheiro para botar ar-condicionado, poltrona disso e telão daquilo, não sei o quê, que em nada difere de um auditório para qualquer outra coisa. Sim. Né? Então você entra, é um espaço que não diz nada sobre ser um espaço cristão ou para o culto cristão. A gente sabe que o lugar do culto não é sacralizado, né? Mas e a estética? Como é que fica nessa história, né? Eu não sei dizer onde começa isso, quando. Talvez, não sei se você consegue nos ajudar nisso aí também, mas perde, por exemplo, o senso de transcendência, né? O senso de... quando você falou sobre uma estética mais pragmática, né? Não se pensa mais na beleza como algo que pode te levar para fora desse mundo, mas tudo agora é imanente, funciona, dá certo. Então, o que importa é o aqui e agora. Eu me lembro de um trecho, mais ou menos assim, um trecho de um relato do Francis Schaeffer no livro A Poluição, a Morte do Homem, a Poluição, algo assim. Francis Schaeffer. E aí ele relata que ele fazia parte de uma comunidade cristã, de estudo e coisa e tal, e que do lado, o terreno ao lado, tinha uma comunidade de hippies. E aquela coisa, né? O pessoal orando por eles, e que se arrependam e coisa e tal. Só que ninguém fazia uma ponte. E o Francis Schaeffer resolveu fazer essa ponte. Foi lá. Saiu do prédio dele, foi lá e tal. Diz que quando chegou, está no livro. Quando ele chegou, lugar lindo, arrumado, jardim, coisa de mais bonito. E fez ali uma ponte com eles, bate-papo, daqui a pouco começou a falar sobre a fé cristã e a beleza da fé. E os hippies perguntaram para eles, mas se isso que vocês estão falando é verdade, se vocês acreditam nisso, por que o prédio de vocês é tão feio? E aí ele diz no livro que dali, do terreno ali dos vizinhos que eles oravam, né, para se converterem a um Deus que é belo, dali ele viu a realidade lá não sei se era um seminário, o que era feio, que era muito feio, né? Então, quer dizer, até mesmo sem perceber, nós podemos trazer um discurso e já imerso nessa estética prática, né? Tá funcionando, vamos para frente. Pois é. Você falou isso aí agora do Schaeffer. É claro que tem alguns outros autores que a gente pode se lembrar que tratam disso também, mas é engraçado, Alan, que quando a gente olha a descrição da criação de Deus, é um retrato muito belo. Né? A beleza, a exuberância da criação. Coisa que até hoje a gente fica boquiaberto, né? Se a gente sair, mesmo com a natureza tendo sido manchada pelo pecado, rapaz, se a gente sai da cidade e consegue visualizar, gastar um tempo, né, no ambiente natural, a gente vai ver a beleza da criação ainda refletida ali, né? E é engraçado que a promessa futura de Deus também é uma promessa com a descrição de coisas muito belas. Que a gente não sabe até que ponto é simbológico, metafórico, mas a descrição em si é muito bela, né? Árvores perfeitas, rios maravilhosos, tronos, seres magníficos, e ouro e metais preciosos. Então é tudo muito bonito. Né? A estética da criação e a estética do estado final, ou seja, de quando a criação, novamente redimida, vai cumprir o seu papel eterno, né, juntamente com os salvos, esses dois ambientes, o antes e o depois do pecado, são muito belos. Então aí a gente já mata uma charada. O não belo, provavelmente, eu estou botando isso provavelmente só para a gente poder pensar, né? Mas é isso mesmo. Tem uma relação direta com o próprio pecado. Né? A supressão do belo tem uma relação direta com o pecado. Bom, talvez daí explique, não é? Quando eu disse, eu não sei dizer quando que começa, mas na verdade é aí. Gênesis capítulo 3, né? Isso. A realidade humana.
que se distancia agora de um Deus belo e que cria tudo com beleza. E é interessante quando nós vamos ver as orientações de Deus sobre a construção do templo, sobre tudo que envolva relacionamento com ele, como que ele é metódico, detalhista e são coisas para ficar bonito, Aham. né? É. A descrição do que tinha que ser feito para o tabernáculo, né? Se ninguém leu direito aquilo ali ainda, pode ler. Rapaz, é assim, são detalhes, eram coisas de ouro, era ourivesaria, né? Uhum. Pétalas de ouro, sabe? Material assim de excelência, de exuberância mesmo. Uhum. E isso aí tem a ver com o cuidado que Deus estava tendo ali na construção do local de culto, né, do Antigo Testamento, que a gente sabe que era um que congregava todo mundo, né? Para que não se perdesse o mandato cultural que o Senhor tinha dado. Uhum. Porque lá no começo nós temos esse mandato, né? A gente tem que produzir. A gente não está aqui nessa terra só para trabalhar, comer, dormir e depois morrer um dia. Uhum. A gente tem que deixar um legado. E esse legado passa pela estética, passa pela beleza, né? Sim. Tanto é que as artes, por isso está lá na nossa chamada lá, tanto as artes quanto as expressões culturais, elas deveriam apontar para a beleza sempre, né? E não para o estranhamento, não para o que não para o que seria danoso, não para o que nos assustasse, né, espantasse, mas para aquilo que viesse nos exaltar o coração, Sim, né? cativar, né? Nos cativar. Atrair. Você já notou, Alan, que, quer dizer, eu sei que você já notou, não é uma pergunta retórica. Quando a gente vai aos bons museus de artes plásticas, tem aquele banco grandão no meio do corredor, os corredores são largos, né? Aí tem geralmente obras de um lado e do outro, obras de arte, e tem um banco grandão no meio. Aquilo ali é para a gente sentar, não é para descansar porque está cansado, não. É para a gente sentar para apreciar a obra. Sim. Então a obra, a estética, a beleza foi feita para enaltecer a capacidade humana de prestar atenção no que é belo, Sim. os detalhes. E é interessante porque a ideia dessa contemplação da beleza, algo que, num certo sentido, eu me lembro da gente comentar um pouquinho antes uma frase do Huckmacher, e que eu falei que o Roger Scruton ele vai falar algo parecido num documentário. Eu não lembrava o que era, lembrei agora. O Huckmacher ele vai falar que a arte não precisa de justificativa. E o Roger ele vai dizer algo assim, que a arte, a beleza, ela não deve ser utilitária, não deve ter utilidade. Aí você pensa assim, mas espera aí, parece que está denegrindo a coisa, não é? Como que não deve ter utilidade? Porque o que ele estava querendo dizer? Lembro disso daquele documentário que você indicou. Porque a beleza importa. Porque a beleza importa. E aí ele explica essa frase em que quando você começa a intencionalmente tentar produzir beleza para uma utilidade, a utilidade vai comandar a qualidade daquela beleza. Então assim, o belo não é para ser útil, o belo é para ser apreciado. O belo é para elevação da alma, né? E aí, de novo, quando a gente volta para o ponto de partida da destruição do belo, que é a queda humana, o pecado, e vai desdobrar nas ideologias, filosofias, e a gente vai tocar daqui a pouco aí sobre isso, imagino, você começa a perder esse senso humano da própria paz e calma que vem de Deus, que vem da criação dele, e vai ficando cada vez mais ansioso, mais, de novo, pragmático, utilitarista, perde esse senso. Aí vai no museu, vê o banco e diz o seguinte... E acho que é para dormir, né? Já andei muito. Agora eu vou sentar um pouquinho, né? E a gente está falando isso olhando para
para o mundo secular, de forma geral, mas o como que isso afetou e afeta negativamente a própria comunidade cristã, Afeta direto. né? É, e aí a gente tem dois extremos aí. Você tem o extremo em que cristãos simplesmente abandonaram mesmo. Você estava falando da construção do templo, dos templos e tudo mais, e as construções das liturgias de culto, Uhum. né? Tem que funcionar. É. Faz chorar, né? Faz ter uma catarse, uma Sentiu arrepio? deu um arrepio. Então é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque isso traz gente, isso a gente segura pela emoção e por aí vai, né? Então esse é um extremo de cristãos que simplesmente abandonaram o senso criacional da beleza. Mas tem um outro extremo também. É um extremo, é um outro lado que caminha para a idolatria da beleza. Uhum. E aí, por exemplo, a gente vê isso muito na vertente do liberalismo teológico, onde os elementos litúrgicos Tomam o lugar. as cores. É. E assim, eu estou falando contra isso? Não, estou falando contra a idolatria a isso. Uhum. Quando o lugar de Deus é tomado por esse senso onde o incenso, o cheiro, a vela, a cor, o elemento, se não tiver aquilo também, não é um culto, né? E aí, falando mais ainda de alguns liberais ou pseudo-cristãos intelectuais, sei lá do que chamar isso, quando usam a própria poesia como aquele elemento Da transcendência. da transcendência. Isso é bem grego, né? O cara querer tocar o Olimpo com a construção literária dele. Sim. Cara, isso aí que você falou é legal. Você estava falando aí dessa mistura que a gente vê muitas vezes no ambiente de igreja. Tem um autor, um filósofo contemporâneo, chamado Gilles Lipovetsky, ele é francês, e ele é ateu, tá? Ele é ateu. O texto dele não é teológico, religioso, nada disso. Mas ele faz uma análise em que ele verifica, ele é um filósofo, então ele faz um levantamento filosófico sobre isso, ele verifica que na contemporaneidade, e ele estuda a hipermodernidade, nesse tempo da gente, um número cada vez crescente de gente que vai às igrejas evangélicas. Ele fez esse estudo sobre igrejas evangélicas. Não vai porque vai buscar culto a Deus. Ele não quer um encontro com o culto ao Senhor, mas quer a alegria, a satisfação, o prazer pessoal. Então a pessoa vai ao culto por um processo de hedonismo. Uhum. Ela vai para se sentir bem. Para essas pessoas, você pode trabalhar com os dois excessos que você acabou de dar. Uhum. Um local extremamente trabalhado no que é belo, no que é transcendente, vai fazer essa pessoa viajar no seu hedonismo. Sim. Vai se sentir extremamente prazerosa. E para outras pessoas, elas se importam tão pouco com isso e tanto com a manifestação da massa, que ela também vai encontrar esse prazer. Mas isso tudo é humano, está na esfera humana, não está na esfera do transcendente. Sim. Ou seja, as pessoas querem tocar na transcendência sem sair do seu status quo natural, né? Você estava falando aí do Roger Scruton. Vou fazer aqui uma propaganda, eu não ganho nada com isso, tá? Uhum. Nem eu, nem Alan ganhamos nada com isso, viu? Tem uma editora chamada Realizações. Essa editora tem um catálogo muito bom. Uhum. Inclusive os livros do Roger Scruton, não sei se todos em português aqui no Brasil, mas alguns deles estão lá. Inclusive esse trata da beleza, está lá também. Então, é de letra E mesmo. Letra E maiúscula, Realizações. Para quem quiser, fica aí a dica, né? Mas esse autor que você falou, Roger Scruton, ele tem esse documentário chamado Por que a Beleza Importa. Uhum. E ele traz a tese, no seu livro que trata disso, que depois gerou o documentário, ele traz a tese de que, na verdade, nós
dessacralizamos a beleza a partir da pós-modernidade. E ele usa esse termo dessacralizar, ou seja, ele unia, unia porque ele faleceu, né, há alguns poucos anos, ele unia a ideia de beleza, de expressão máxima da beleza, com algo que Deus nos deu. Por isso que ele entende que a beleza é sacra. Não necessariamente religiosa, não nesse sentido, mas sacra no sentido de carregar algo que é a expressão que Deus nos deu. Né? Por conta disso, eu estava me lembrando aqui de uma outra coisa. O Kuyper, quando ele vai tratar, Abraham Kuyper, né? Quando ele vai tratar desse assunto, e ele fala bastante sobre beleza também, ele chega a dizer o seguinte, que a arte presta um serviço tamanho para a nossa raça, né? E ele também coloca Deus por trás disso aí como aquele que nos dá essa vocação, que ele chega a dizer, e no começo alguns não entenderam isso que ele estava falando, mas ele chega a dizer que é na arte que a gente consegue melhorar a natureza que hoje tem falhas por causa do estado da natureza, do pecado, por causa disso tudo. Então, o que ele nos leva a pensar, por exemplo? Você tem ali uma natureza morta, né? Uma mesa com frutas, por exemplo. Toda fruta tem algum defeito. Não existe uma fruta perfeita. E ele diz que o artista, ele pode tirar os defeitos. Enquanto ele está pintando, o resultado vai ser um resultado de perfeição. E ele diz que isso, na verdade, foi deixado por Deus para a gente saber o que a gente perdeu e o que a gente pode ter. O passado e o escatom, lá na frente. Então, Kuyper chega a falar disso. É muito legal. Quando a gente dessacraliza a arte, voltando para Scruton, a gente perde esse senso. Ou seja, a gente vai se desconectar de algo que Deus deu para a gente. Perde significado, né? Perde totalmente. Né? Porque a beleza em si já é um chamado ao que é transcendente. É um convite. Né? Deus é belo. E estar cercado da beleza, né? E aí a gente pode já começar a falar o seguinte: a gente precisa também entender o que é belo. O belo é o que a gente estuda dentro do princípio da estética. Né? Belo é belo. Existe belo e existe não belo. Né? Não é quanto a isso que a gente diz, isso para mim é belo e para você não é. Isso aí é boniteza. É porque na língua portuguesa a gente chama as duas coisas de belo. Mas não, o que é belo é uma coisa, o que é bonito é outra coisa. Então eu realmente posso achar uma coisa mais bonita do que você. Você pode achar algo bonito e eu achar feio. Isso aí sim. Mas o que é belo está numa outra estrutura. O que é belo não está preso ao meu gosto pessoal. A beleza, sim. Ou seja, a expressão do que é bonito, sim. Mas o que é belo, não. Isso é curioso, né? Sim. Que as pessoas confundem isso aí. Sim. Eu me lembro, ainda falando sobre o documentário do Roger Scruton, alguma coisa nesse sentido aí que você colocou me fez lembrar que, inclusive, até quando se retrata, né, pinta, enfim, quando se retrata algo que é feio, ainda assim, quando você tem esse senso de beleza claro, o feio, ele tem o seu propósito. Ele não se torna feio, é feio. É uma coisa feia, é uma coisa triste, é algo nesse nível, né? Mas o cuidado, o capricho, os contornos, o que envolve aquilo ali, parece que traz essa ideia do que você colocou, né? O que deveria ser, o que é, o que pode vir a ser. Sim. Quer ver? Você está falando isso aí, é bem legal você ter falado isso, porque a gente pega um grupo, não saberia agora dizer. Bom, o Filho Pródigo, do Rembrandt. Eu ia falar de telas do Rembrandt. Ele foi, talvez, o mestre das sombras, né? Alguns chamam, porque ele trabalha muito essa questão das luz e sombras. Né? Mas você vê o Filho Pródigo, se você olhar aquela tela, eu não sei o que você acha, mas eu não acho ela muito bonita.
Mas ela é extremamente bela. É estranho. Num Não primeiro é? olhar, para mim, foi estranho. Mas se você prestar atenção nos detalhes, Aí é você bonito. vê a beleza, né? Sim. Você pode não. Aí é o seu gosto pessoal pode não ver muito boniteza, Uhum. né? Vou usar com liberdade essa palavra aí. Mas você é levado a ver beleza. A beleza eu acho que tem mais a ver com a expressão, né? Com os detalhes, com a emoção que aquilo passa. Agora, quando é belo e bonito, aí, Uhum. né, aí se tornou hors Transcende. concours, né? Sim. E o Huckmacher, hein? A gente estava falando dele. Ele tem um princípio, né, Alan, que apoia a arte na verdade. Uhum. Né? Pro Huckmacher, a, a, a arte, né, que expressa a condição do que é belo, sem a verdade, ela se torna vazia, ela se torna manipuladora, ela se torna. a- Ela passa a ser um conduto para alguma coisa intencional. Útil para alguém. É. E aí é engraçado que alguma coisa disfarçada de arte pode ser utilitário, né? Uhum. Sim. E aí a frase que eu tinha dito anteriormente dele, que é um livro. Aí eu falei que é uma frase, mas na verdade é um livro. Não vou lembrar agora qual é a editora, mas a arte não precisa de justificativa. Quando você precisa justificar, ela virou um objeto para algum fim, Sim. né? E normalmente não é o fim, não é um bom fim, né? O Huckmacher, ele pelo menos no meio cristão, eu conheço poucos, né, que estão envolvidos com arte, com beleza, com esse assunto, mas me parece que o Huckmacher, ele é o, vamos dizer, o Al Capone aí, o chefe, O Papa, o Papa, né, dessa área, né? Dessa ele área fala, de. ele dedica É. uma boa parte da sua obra a tocar nesse assunto. Me lembro de alguém comentando sobre o Huckmacher, fazendo o seguinte comparativo. Comparando o Huckmacher a uma espécie de missionário, mas que, diferente dos missionários que vão para outros ambientes, outros continentes e culturais, ele vai, na nossa cultura, como missionário, tentar redimir a beleza e a arte da cultura. Achei bem interessante É, esse comparativo. o Huckmacher, na obra dele, é claro que é uma obra extensa e profunda, né? A gente está falando assim, está tocando nas beiradas, né? Sim. Mas ele trabalha com uma diferenciação assim bem clara, bem didática entre o que é belo, o que é bonito e o que é útil. E com essa diferenciação que ele faz, a gente retoma algumas coisas que a gente já falou. Por exemplo, uma parte da perda do senso de beleza aconteceu por causa do utilitarismo. Uhum. Aqui no centro do Rio, Rio de Janeiro, em termos de Brasil, é uma capital que guarda muito, muito rastro da história Sim. do Brasil. Né? Muito valor histórico. Né? Muita coisa aconteceu aqui. A gente anda aqui pelo centro do Rio, a gente vê uns casarões, e assim, tem um do ladinho do outro, parede com parede. Não tem um igual ao outro. Uhum. É tudo diferente. Cada um lá no tupetinho põe o ano, 1908, 1901. Né? A gente tem algumas confeitarias muito clássicas aqui no Rio. Algumas que estão bem aqui no centro do Rio mesmo. Tem 150, 160 anos. E você entra e você vê assim, cara, o arquiteto que pensou isso aqui, ele pensou só isso aqui. Sim. Ele não fez uma produção em série. Né? Ele não fez um monte de caixa e botou uma em cima da outra. Uhum. Blocos de tijolos, né? Eu aí já é mania minha, né? Eu andando aqui pelo centro do Rio, nessas ruas mais estreitas, Gonçalves Dias, aquelas ruas ali mais para dentro, eu às vezes olho assim, aí tem lá 1908. Aí eu sempre lembro assim, cara, essa casa aqui foi esse prédio, né? Geralmente 2, 3 andares, são sobrados. Rapaz, isso aqui foi
finalizado no ano que Machado de Assis morreu. Aí eu vejo uma outra mais antiga e eu penso assim, rapaz, é possível que Machado de Assis tenha passado por aqui onde eu estou passando e tenha olhado para cima e visto, né, esse sobrado aqui. Uhum. Mas por que isso? Porque cada um traz uma identidade. Uhum. Né? Os templos cristãos traziam sua identidade. Tinha alguns conceitos. O pé direito era muito alto, para você entrar e perceber a pequenez do homem diante do que é sagrado. Uhum. Enfim, tinha vários detalhes simbólicos ali, né? Mas havia também a questão arquitetônica. Um templo é diferente do outro. Um expressa uma coisa, outra, Sim. né? Por mais. Tô falando de templos evangélicos, Sim. né? Que, não, o nosso lugar não é sagrado. E porque não é sagrado, vai ser um troço feio, Uhum. né? Sim. Aí, Alan, é claro que a gente entende que muitas comunidades cristãs são muito pobres, não teriam recurso para construir nada muito rebuscado, mas seria bom se mantivesse um senso de beleza mínimo, né? Sim. Eu me lembro de uma coisa simples que você falou há muito tempo atrás, eu era seminarista ainda. Mas é a sua dificuldade no ambiente de culto, você ter coisas que eram para ser vivas e são de plástico, né? Flores, por exemplo, né? A dificuldade com esse tipo de ornamentação, porque está transmitindo algo fake, né? Sintético, não é real. Né? Eu tenho essa dificuldade. É claro, né, que a gente entende dificuldades, é lógico. Cara, se não tiver jeito, né, se você tiver que usar uma artificial por uma razão financeira, você não consegue trocar flor todo dia. Isso. Né? Lá na igreja agora... Ou bota um cacto, né? Bota um cacto. Mas aí vai furar a mão dos irmãos. Mas a gente descobriu uma planta lá que parece um junco, um negócio assim. Tá bonito aquilo lá. Foi dica de uma igreja que a gente foi lá em Joinville, a igreja presbiteriana lá em Joinville, reverendo Joel. Todo Joel é gente fina, né? Gente boa. Ele me deu essa dica. E eles tinham lá e a gente veio com essa dica. E, rapaz, você quase não cuida daquilo. É impressionante. O negócio fica bonito. E é vivo. É vivo. Uhum. Mas tudo bem, se alguém não conseguir, pelo menos faz bonitinho. Sim. Né? Mas é isso. Porque aquilo não é sagrado, né? A gente sabe que não é. Mas se puder transmitir algo real, melhor ainda. Até porque a questão, falando especificamente disso, né? O fato de ser vivo, por mais que essa planta que vocês conseguiram, mas em alguma medida vai exigir uma atenção, um cuidado. E aí, voltando um pouquinho que a gente estava falando anteriormente, sobre a beleza, ela nos leva a um frear do tempo, a uma contemplação, a um cuidado. Né? Eu sempre gosto de pensar, em relação à cultura, produção de arte e tudo mais, é uma via de mão dupla. Né? Ao mesmo tempo em que a cultura, a arte, aquilo que está sendo produzido, representa um povo, né? Um povo cria aquilo. Né? Então, é um tema que talvez nós cristãos deveríamos começar a observar com mais acuidade, né? Com mais cuidado, porque se o que é produzido hoje reflete quem somos, caramba, nós somos feios. A coisa está séria. Muito séria. E vice-versa. É legal você falar isso aí, porque nós cremos num Deus que é criador. Então ele cria todas as coisas e só ele tem o poder de ser criador. Mas é engraçado que ele nos deu uma missão para sermos subcriadores, né? Do que ele criou, a gente consegue criar outras coisas. A gente não consegue criar do nada, só ele. Ex nihilo, só Deus. Agora, do que já está criado, a gente consegue criar. Né? Então, cara, a gente tem pedra, a gente moe e faz cimento. E do cimento a gente molha e vira uma pedra de novo, só que organizado, para a gente construir nossas casas, nossos prédios. Sabe, é muito curioso, porque se Deus nos deu
essa capacidade de criação a partir do que já é criado, se a gente pode fazer isso, e se a gente sabe que o trabalho das artes está inserido nesse mandato cultural, a gente precisa entender também que, de certa maneira, essa é uma vocação para a raça humana, Uhum. né? Então, claro que tem artistas, pintores, escultores, tal, que tem sei lá, um dom diferenciado. É como na música, né? Uhum. Tem gente que nasce e o cara tem um ouvido e ele toca 20 instrumentos enquanto eu mal sei assobiar, Uhum. né? Mas nas artes isso também acontece, né? Há pessoas que têm um talento natural para aquilo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Ou se expressar de alguma maneira. E isso tem a ver com a criatividade, porque embora a gente fique admirado, né, com o que alguns animais conseguem fazer, a gente fica admirado com o corvo jogando pedrinha dentro de uma garrafa para a água subir e ele conseguir beber, Sim. né? Puxa vida, a gente sabe que aquilo não é inteligência, aquilo é o seu instinto fazendo com que ele se aproprie da água que ele precisa. É só isso. Uhum. Ele não faz uma equação matemática, ele não consegue fazer um poema, ele não consegue pintar uma tela. A gente nunca vai ver um Van Gogh de bico e duas asas, né? Uhum. A gente não vai ver. Então, por que a gente não usa isso? Aí a gente voltando lá para o começo, já que isso é vocação, é talento, é chamado, talvez, Alan, a explicação do porquê que a gente se afasta tanto do que é belo seja mesmo porque a nossa raça tem se afastado do próprio Deus, né? Sim. Se afastou da verdade, se afastou da beleza, construiu para si casas feias, né? Que refletem sua própria alma, né? Que refletem sua própria, A sua feiura existencial. sim, sua situação. O que talvez, inclusive, seja um fator que alimente e impulsione a criação de menos beleza e mais feiura. A tentativa de normatizar o não belo, né? É verdade. O não apreciável. Aí a gente vê a arte talvez virando provocação, né? Ou seja, uma arte deformada, uma arte utilitária, uma arte panfletária. Uhum. E aí, quando a gente fala de arte, a gente pode usar cultura, usa tudo isso, né? Uhum. Porque começam a ser tomados não mais pela apreciação do chamado da vocação de Deus, mas são aprisionados por ideologias, por pensamentos estranhos à própria arte, né? Então, essa crise com respeito ao que é belo na hipermodernidade pode representar uma provocação, né, para mostrar, de certa maneira, para o ser humano contemporâneo que ele não tem mais que contemplar nada. Uhum. Você usou ainda há pouco a palavra contemplação. Ele não precisa contemplar nada, ele precisa receber tudo pronto. Uhum. E aí é estranho, porque a gente já falou em outros momentos aqui, em bate-papos anteriores, sobre essa questão da mídia, do cancelamento, de não sei o quê, E a mídia, na verdade, está conduzindo a gente para onde? Para inabilidade de contemplação. E aí, olha só que coisa estranha, né? Se a gente não contempla mais, a gente não consegue perceber o que é belo. Se a gente não percebe o que é belo e não contempla mais, a gente não vai se aproximar de Deus. Porque até o chamado de Deus para nós passa pela beleza. A beleza do Criador se manifesta na beleza da criação. Existe uma beleza por trás da cruz, Uhum. né? A cruz com todo aquele cenário hediondo. Por mais que seja grotesco, sangrento, né? Mas está lá a beleza, particularmente a beleza do amor do Senhor por nós, numa estrutura em que o próprio amor já não é mais percebido como algo belo, Uhum. né? E ele ali se manifesta dessa maneira.
Aí, voltando lá para Huckmacher, né? Você que é o leitor principal dele aqui, mas aí Tô eu longe. me lembro que ele fala, né, que a arte morreu exatamente porque a verdade morreu. Quem é que disse que era verdade? Sim. Né? O Senhor. Ou seja, a gente sabe que Cristo não morreu, mas já tentaram dizer que Deus morreu. Uhum. Ou seja, existe uma relação direta aí, Sim. né, entre o afastamento do que é belo e o afastamento do próprio Deus. Sim. Se você prestar atenção, Alan, não vou falar de ninguém, porque não é aqui a nossa praia não é essa. Mas algumas expressões religiosas são muito desprovidas do que é belo. São grotescas, Muito. sabe? Muito. E muito, eu não muito. quero dizer que haja uma mais afastada ou menos afastada de Deus. Se não está em Cristo, é totalmente afastado de Deus. Mas algumas, esteticamente falando, são muito feias. São utilitárias. São utilitárias. Né? Eu não sei se aqui a gente está na mesma página, mas, por exemplo, me veio música e canções que se cantam hoje nos ambientes de culto e desprovido de beleza, né? Desprovido de... É o famoso chá com pão, né? O cara não consegue sair das duas notas. Sim. E mal feitas, né? Sim. Porque o samba de uma nota só, ele começa durante muito tempo sem variar a melodia, mas é bonito, né? Tem Sim. uma expressão. Quando eu estive lá no último domingo de aniversário da Igreja de São Cristóvão, e vocês tiveram uma orquestra, né, lá, e talvez para muitos seria estranho, porque assim, poxa, mas eu não consegui nem balançar meu corpo, sabe? Não consegui levantar as mãos e sei lá, e ter algum tipo de expressão nesse nível, mas é porque já perdeu o senso de beleza e transcendência. Já perdeu. Já perdeu esse senso. Recentemente, aqui um outro exemplo dentro disso, nós tivemos uma visita de um determinado irmão lá na plantação, lá na igreja em Nova Iguaçu. Curiosamente, foi no mesmo dia que eu estava lá em São Cristóvão, né? Depois esse irmão veio conversar comigo, ele nos visitou, fez uma visita. E durante um café com ele, na mesma semana, ele comentou comigo. Porque, bom, da nossa escola a gente prepara bem nossa liturgia de culto, seleciona as músicas, aquela coisa toda, né? Com zelo. E ele falou que ele começou a ser impactado já no culto, início de culto, quando ele percebeu que o culto não era sobre ele. Assim, que coisa, né? Ele falou assim... Que era para ser o normal. Pois é. Eu fiquei assim, como assim? E ele falou, Alan, não cantou nada sobre mim. Não falou nada do que eu estava sentindo. Não, tudo era Jesus. Tudo era, né, o Pai, enfim, o próprio Deus Trino representado ali, nas leituras, nas orações, nas canções. E ele falou, olha, me preparou para o sermão num nível de me fazer esquecer de mim mesmo e focar no Senhor. E eu fiquei admirado pelo susto dele, né? Um bom susto, né? Ele ficou muito feliz com isso. Mas eu falei, caramba. Bom, esse gancho aí nos leva a pensar, e já para a gente fechar aqui, sim, a gente resumir da seguinte maneira: a gente hoje não percebe o que é belo, ou destrói o que é belo, porque a gente não percebe mais Deus, ou a gente se afastou de Deus, a gente enquanto raça. Como é que a gente reverte isso? Voltando para perto de Deus. Sim. E só tem um jeito de voltar para perto de Deus, que é passando por Jesus Cristo. Aquela cena da cruz, né, em que a feiura do escândalo, da morte, daquela tortura, né, de como Cristo morreu ali de forma dramática, com muito sangue, muita dor. Aquela feiura, na verdade, estava na frente, mas o que estava por trás era a glória do Pai. Então, quando você olha para a cruz, você vê o cenário feio, mas você vê a glória que estava por trás. A cruz celta, ela simboliza isso, né? A glória e a aliança do Pai
que não se afastou, né? Esse princípio de Deus, do Pai, não se afastou da cruz, do sacrifício do Filho. Sim. Mas a gente precisa olhar para a beleza revelada na cruz. Uhum. Quando a gente olha isso, a gente vai entender que existe uma promessa, que é da nova criação, é o reino eterno. A gente está vivendo uma pontinha do reino, né? A experiência que o Senhor nos permite viver nesse tempo da igreja, mas a nossa promessa é muito mais ampla, muito mais larga do que isso. E aí a gente vai viver a beleza plena e eterna, né? Em que todas as coisas vão ser feitas novas por Deus, né? A natureza vai ser plenamente resgatada. Por enquanto ela só está gemendo, mas ela vai ser plenamente resgatada no sentido da refação. Afinal, assim como nós somos regenerados, ou seja, refeitos, nascidos de novo, gerados novamente, a natureza também vai ser refeita. E aí a gente vai ter uma beleza no sentido pleno da palavra pela eternidade, né? Sim. É por isso que hoje o papel da gente é falar, né? Contra a falta de beleza e falar a respeito e positivamente sobre essa eternidade bela. Sim. Trabalhando para essa remissão, né? A remissão da cultura, a remissão do belo, a partir da revelação, a partir dessa nova criação que começa em Jesus. É verdade. Né? Então é isso aí, É pessoal. isso. A gente encerra mais um e daqui a algum tempo você vai ser informado do próximo que vem por aí, de número 8. Um forte abraço para todos.